O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia! Bem-vindos ao Centro de Mídias, galerinha do primeiro ano. E aí, como vocês estão? Eu sou a Pro Juliana Nadeu e lá forinha tá friozinho, mas aqui no Centro de Mídias tem solzinho. Para ficar na aula de hoje de matemática, eu convidei a professora Joyce. Estamos aí na praia, mas ainda não em ritmo de férias, hein? Calma que ainda tem aula pela frente. Então estamos aqui para essa aula de matemática. Vamos lá. Isso aí, professora Joyce. Então vamos dar uma olhadinha no nome da aula de hoje, pessoal, para vocês entenderem por que nós estamos no ritmo de praia. Olha só, a gente vai para a aula 3 do material Aprender Sempre, sequência didática 3, volume 4. O nome da aula é Animais na Praia. Por isso que a gente vê assim, né, professora Joyce? Isso mesmo. Para a gente poder comemorar aí que tá chegando as férias. Logo, logo, a gente vai estar aí, ó, indo para passear com os nossos familiares. Mas é claro, sempre tomando muito cuidado, porque ainda estamos em pandemia. Tá bom? Então, muito cuidado, mantenha a distância, use máscara, lave bem as mãos, tá bom? E aproveite aí as suas férias. Só que antes disso, bora aprender um pouquinho aqui com a gente no Centro de Mídias, tá? Ó, a professora Fabiana falou que vai ficar conosco até dia 23, e aí ela vai pra praia dia 24. Aí sim, hein, Pro? Olha lá. Nessa aula, nós vamos observar e identificar sequências numéricas para contar e ordenar. Tá bom, professora? Ok. Preparados, então, para começar a nossa aula? Eu vou trocar de olhos aqui, porque eu gosto muito de usar óculos de sol. Mas eu também preciso usar óculos de grau para enxergar tudo direitinho. Antes de começar as nossas atividades, vamos relembrar aí os nossos combinados. Então, como eu falei para vocês, tá friozinho lá fora, mas aqui dentro tá solzinho e nós vamos para a aula. Registrem aí no caderno de vocês a data de hoje, o nome da aula, se organizem, tá bom? Porque isso vai te ajudar a aprender mais e melhor. Mesmo agora na reta final do ano, que a gente já aprendeu bastante, essas aulas servem para a gente colocar em prática todo o nosso conhecimento, tá bom? Professores têm tarefa no aplicativo, sempre depois das aulas. E aqui no material de matemática você confere a pergunta que vai estar lá no aplicativo. Assim você pode auxiliar os estudantes a pensarem aí uma forma de resolver, tá bom? E se você quiser rever aí o ritmo de praia, tá lá no repositório de vídeos do aplicativo a aula, tá bom? Então vamos começar? Então, professora Joyce, coloquei aqui a data de hoje, 7 de dezembro, o nome da aula. E bora lá começar a nossa aula. Antes da gente ir para a atividade de fato, essa sereia linda trouxe aí um assunto para a gente relembrar, tá bom? Vocês sabem que a gente faz contagens aqui, de 1 em 1, de 2 em 2, de que outros jeitos? Pro, você lembra? Desse jeito que você falou, a gente segue uma sequência, a gente pode fazer em ordem crescente, em ordem decrescente, tem várias estratégias, reta numérica, quadro numérico, então tem várias formas. Então hoje a gente vai relembrar aí a contagem de 2 em 2, 5 em 5 e 10 em 10. Será que vocês estão lembrando aí o jeito de contar? Então por isso eu trouxe esse quadro de números aqui para a gente relembrar aí a contagem. Nós vamos começar contando de 2 em 2, professora Joyce. Ok. E eu vou contar daqui, a galerinha vai contar lá de casa junto comigo, tá bom? Estão preparados? Então, quando a gente vai contar de 2 em 2, a gente começa onde, professora? Começa do 2. Isso, então vamos lá. 2 e depois? 4, 4. 6, 8, 10. E vai pulando de 2 em 2 aqui no quadro de números, tá bom? Então, a gente foi 2, 4, 6, 8, 10. Vamos continuar, Pro Joyce? Sim. 12, 14, 16 e 18. Você reparou, professora Joyce, que
que a gente está circulando os números das mesmas colunas? Isso mesmo, porque acaba que a unidade é sempre a mesma nessas colunas, né, professora? Isso. Então, quando eu vou contar de 2 em 2, eu posso ler os números da coluna do 2, da coluna do 4, da coluna do 6, da coluna do 8 e da coluna do 10, né, Pro? Isso, do 0, né? Isso, então, eu vou dar esse desafio para a galerinha agora. A gente vai contar de 2 em 2, vamos começar até os 50, junto com as pros, tá bom? Preparados aí? Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Vamos lá, Pro Joyce? 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50. De 2 em 2 foi fácil, né, pessoal? Olha lá, as pros estão lembrando aí a gente que quando a gente conta de 2 em 2, nós falamos os números pares. É uma boa dica também. Então, ajudou aí a relembrar essa contagem de 2 em 2? Ajudou? Então, agora vamos ver se vocês se lembram como é que a gente faz a contagem de 5 em 5. Vou apagar tudo aqui e vamos lá. De 5 em 5, professora Joyce, aonde a gente começa a contar aí no quadro de números? Vamos começar pelo 5, né, professora? Pelo 5. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. A gente pula 5 e vai direto para o 5. E aí, a gente pula mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vai para o 10. 10. Tá bom? E depois? 10 mais 5 é fácil. 15, né, professora? Olha, a Pro Rosaquel deu uma dica. Será que a dica que ela deu ajuda a gente a contar de 5 em 5? Ela disse que para contar de 5 em 5, a gente tem que ler os números que da coluna do 5, que terminam com 5, né? E depois ler os números da coluna do 10, que terminam com 0. Então, são os números que terminam com 5 e terminam com 0. Vamos testar para ver se é isso mesmo, Vamos Pro? sim. Então, a gente começa com 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Não é que deu certo? Essa dica da Pro Rosaquel deu certinho, não é, pessoal? Olha, foi bem legal, eu gostei de ver. Conseguiram relembrar aí a contagem de 5 em 5, pessoal? Ah, bom. Então agora eu vou para mais difícil. Ou é mais fácil? Eu não sei. Depende de cada um aí. Vamos contar de 10 em 10, tá bom? Usando o quadro de números. De 10 em 10. Como será que a gente faz, Pro Joyce? Vou apagar tudo aqui. Ó, eu sei que vai começar pelo número 10, professora. Vai começar pelo número 10. Então, vou circular aqui o número 10. Daí eu tenho que ir mais 10 à frente, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou pro 20. E aí, pessoal, que dica que a gente tem do quadro de números que nos ajuda aí a contar de 10 em 10? Ó, a professora está falando que é só seguir a coluna que termina com 0. O número termina com 0. Então, se eu ler os números aqui da coluna do 10 ou do 0, eu vou contar de 10 em 10? Então, vamos lá olhar, ó. Do 20 para o 30, será que tem 10? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mesmo, Pro. Então, vamos contar de 10 em 10, começando lá do 10 de novo? Vai lá, Pro Joyce. 10, 20, 30, 40, 50. Foi fácil. Foi fácil. Qual você achou mais fácil, Pro? De 2 em 2, de 5 em 5 ou de 10 em 10? Ah, de 10 em 10 tem menos números, né? Ah, de 10 em 10 foi mais fácil para Pro Joyce.
Mas aí você vai treinando para que todas fiquem fáceis e rapidinho de contar. Porque hoje nós vamos usar aí essa contagem de 2 em 2, 5 em 5 e 10 em 10 na nossa atividade na praia, tá bom? Tem criança que acha que quando vai para a praia, tira férias, ó, não tem mais matemática. Não tem mais língua portuguesa, né, Pro Joyce? Ah, eles que pensam, professora, porque olha, você vai pra praia, tem placa de perigo, e a gente já fez várias aulas em língua portuguesa de leitura de placas. Você vai comprar um sorvete, sua mãe te deu R$5, e aí o sorvete custa menos que R$5. Você vai sair correndo e esquecer o troco com o moço? E então matemática e português vão estar na nossa vida toda, e geografia, história, ciências também. Tudo. Então, mesmo quando a gente sai de férias, o conhecimento e a aprendizagem tá lá. É só a gente pensar um pouquinho. É claro que não precisa ficar debruçado no livro, né? Estudando assim, porque não vai ter prova no final das férias. Mas o conhecimento tá lá. E na praia também tem conhecimento. Olha só, a Alice mora no litoral. Lá, aqui em São Paulo, tem um pedaço, um monte de cidades no litoral, né, Pro Joyce? Isso mesmo. Isso. Está sempre na praia e observou animais bem interessantes. Veja só, olha lá a Alice na praia, observando alguns animais bem interessantes. Quais animais ela observou, Pro Joyce? Olha, pelo que está aqui na imagem, ela viu um caranguejo na areia, viu um pássaro voando e viu uma estrela do mar. Isso aí. Será Sabe qual é o nome desse pássaro? Como, professora? Gaivota. Ah, tem praias até com esse nome, né, professora? Praias de gaivotas. Isso, porque as gaivotas são aves que vivem no litoral, mas na praia elas gostam mais. Os caranguejos, eles vivem tanto na água salgada, né, mais na água salgada, ou nos mangues também, que ficam pertinho da praia. E a estrela do mar é um animal, Pro? Isso, será que os estudantes sabiam que a estrela do mar é um animal? Ela fica lá parada. Mas ela é um ser vivo, professora. Então, ela é igual às plantinhas. Apesar de ficarem paradas, elas estão vivas e respirando. Isso aí, a estrela do mar é um animal também. E ela gosta de ficar mais no fundo do mar. Quando ela aparece na praia, ela já não tá já tá... Como foi aquela palavra que a gente aprendeu? Moribunda. Moribunda. Quando ela aparece na praia, porque ela já deu a vida dela ali. Mas ela fica mais no fundo do mar. Em algumas cidades que tem aquário, né? Sim. Por exemplo, em Santos, Guarujá, que tem aquário, Ubatuba também tem aquário. E até aqui na capital, você pode observar alguns animais do mar aí, de rios também. Se tiver interesse... Fica a dica, né, Pro? Isso mesmo. As férias estão aí, a gente vai conhecendo. Então, ela observou gaivotas, caranguejos e estrelas do mar. Observando da praia, Alice contou 8 gaivotas. Agora vou dar o desafio para a galera. Continue a sequência para descobrir quantas asas as aves têm todas juntas. Quantas asas tem uma gaivota, Pro Joyce? 2. Todas as aves têm 2 asas, né? Então, vocês vão continuar a sequência. Uma gaivota tem 2 asas, 2 gaivotas têm 4. 4 asas. E 3 gaivotas têm 6. 6. E vocês vão continuar para 4, 5, 6 e 7 gaivotas. Eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês pensarem e completarem a sequência de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bora lá, oráculo. Tempo.
tenho certeza que vocês conseguiram completar a sequência aí. Então, vamos completar junto com a Pro aqui? Olha lá. Uma gaivota tem duas asas, né, Pro Joyce? Isso, já colocaram aqui a resposta das outras, professora, no chat. Peraí que a Pro foi pra frente a aula. Mas tudo bem, não tem problema. A gente não gosta de surpresas na aula. Ó, já falaram que 4 gaivotas têm 8 asas, professora. Isso, então uma gaivota tem 2 asas, 2 tem 4, 3 tem 6 asas, 4 gaivotas, 8. 5 gaivotas. Falaram 10 asas, professora. Por quê, Pro? O que está acontecendo aqui? Está subindo, aumenta mais um pássaro, aumenta 2 asas. Isso, então a cada pássaro que aumenta, a gente aumenta 2. Então, uma sequência de 2 em 2, né? Isso mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 já apareceu aí no chat. E a pergunta é, e se fosse 8? Ficou faltando uma gaivota aqui. Ficou. Se fosse 8, seriam 16 asas, professora. 16. Então, a pergunta é, Alice contou 8 gaivotas. Quantas asas as aves têm todas juntas? 8 gaivotas têm 16 asas, tá bom? Ok, isso mesmo. Porque cada uma tem 2. Isso aí. Isso é muito importante. Agora vamos ver, então, 8 gaivotas têm 16 asas. Aí ela contou as pontas das estrelas do mar. Olha lá. A estrela tem 5 pontas, professora. Sim, olha lá, a estrela tem 5 pontas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ela encontrou muitas estrelas no mar, na areia, e contou todas as pontas dela. Complete os números que faltaram. Se a gente fez uma sequência de 2 em 2 com as asas das gaivotas, aqui ó, ela colocou 5, 10, 15. Essa sequência está subindo de quanto em quanto, Pro? De 5 em 5, as pontas da estrela. Ah, então cada parte da tabela aqui vai subir, vai aumentar 5. Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês preencherem essa tabela de 5 em 5. Bora lá, oráculo? Tá tão gostoso de ler o chat aqui, galera, porque vocês estão arrasando aí na contagem das pontas de estrela, das asas das gaivotas. Vocês estão demais, olha, tô adorando. E aí, professora Joyce, eles completaram a tabela? Sim. Começamos com 5, 10, 15 e depois vem o quê? 20. 20. E aí, 20 mais 5, 25, 30 e 30 mais 5. 35. E 35 mais 5. 40. E 40 mais 5. 45. 50. 55. 55 e 60. 60. Então, olha lá, ela viu 12 estrelas do mar. Cada quadradinho desse da tabela representa uma estrela do mar, tá? Então, ela viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 estrelas do mar aí. E 12 estrelas do mar tem 60 pontas. Muito legal, ó. E aí também ela viu a professora Joyce 12 caranguejos
subiram em um rochedo. Alice ficou pensando, se cada um tem 10 patas, quantas patas tem todos juntos? Então, vai ficar essa dica aqui. Vocês vão contar, olha, vamos contar de 10 em 10 para descobrir. Olha, um caranguejo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando com as garras, 10 patas. Então, é só eu contar de 10 em 10 cada caranguejo para descobrir quantas patas 12 caranguejos têm, tá bom? 12 caranguejos com 10 patas. Vamos deixar mais um tempinho aí para a galera. Professora Joyce, ouvindo uma musiquinha Champs, bem legal. Bora lá, oráculo. Opa, deu ruim aqui, peraí. Agora sim, tempo na telinha. Ah, pessoal, esse eu tenho certeza que foi bem fácil, né? Contar de 10 em 10, vocês falaram que estava mais fácil. Então, vamos contar aqui de 10 em 10 e dizer quantas patas 12 caranguejos têm no total? Então, vamos lá? Olha só. Deixa eu pôr aqui na caneta. Vamos lá, Pro. Aqui tem 10. 10. Com mais 10? 20. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. E depois do 90, professor? 90, 100, né, Pro? 100. Mas olha, passou do 100 e agora? Como que a gente faz? Conta 101? Mas 100 aumentou mais 10, 100 mais 10, 110, professora. 110. E aí? Mais 10, 120. 120. Ai, que número grande, né? Muito grande. Então, são 120 patas de caranguejo. Olha lá, a Pro Rosaquel até deu a ideia da gente chegar até o 100 e depois começa a contar 10, 20 de novo. E aí soma 100 mais 20. Então, são 120 patas de caranguejo. Ô, Pro, tem gente que come caranguejo? Tem, hein? Você já comeu caranguejo? Já comi, é gostoso. E as patinhas de caranguejo que a gente come, né, Pro? Mas olha, não pode ir chegando pra praia e pegando qualquer caranguejo que vocês encontrarem, não, tá? Tem que comprar, pedir pro seu responsável, se puder, né? É que tem Se muita ele gente que tem conseguir. alergia, né, professora? Isso, comprar o caranguejo lá na peixaria ou no supermercado para poder preparar. E também, se você gostar, né? Porque não é todo mundo que gosta de caranguejo. Ah, não. mas qualquer comida, a gente tem que experimentar primeiro para depois falar Isso que não aí. gosta, né, professora? Agora, para finalizar a nossa aula, eu vou deixar aí de desafio para vocês completarem essa tabela aí que nós já conversamos sobre as sequências de 2 em 2, de 5 em 5 e de 10 em 10, tá bom? Então, organizem aí na sua casa as sequências de contagem dos números dos desafios, com gaivotas, estrelas e caranguejos, tá bom? E a nossa aula tá muito legal, no ritmo de verão, né, professora Joyce? Sim, tava gostoso ficar na praia. É, mas ela já está acabando, fazer o quê? Então, olha só, na aula de hoje nós realizamos contagem a partir de sequências numéricas para identificar a quantidade de asas, pontas e patas de bichinhos da praia. Relembre a contagem desses números aí a partir das sequências que a gente colocou.
aqui, tá bom? E aí, a habilidade de hoje foi a MA10, professores. Segue aqui a tarefa que está lá no aplicativo. O material utilizado na aula de hoje. E o formulário de avaliação para vocês contarem para a gente aí tudo que vocês acharam de divertido na nossa aula. E aí, professora Joyce, vamos ficando por aqui. Sim. E vamos para a praia, porque é isso, né, gente? Tchau, tchau.